Você quer conversar ou quer que eu fale dos meus livros? O César pediu para eu falar dos meus livros. Eu não considero um escritor, eu sou um trabalhador que depois de aposentado começou a publicar. Eu sempre usei a palavra como arma de combate, inclusive de combate à fome. Então fui professor, trabalhei, ganhei muito tempo a vida ganhando pão, trabalhando, escrevendo e lecionando. Então a palavra oral e escrita como arma de combate das minhas necessidades de sobrevivência. Trabalhei também com assessoria sindical, movimento social. Então eu escrevi, coloquei muito a minha pena, vamos dizer assim, a minha caneta, para escrever, para falar o que os trabalhadores precisavam falar, para às vezes espernear, denunciar, e idem nos bairros, movimento de bairro, partido, etc. Eu sempre fui um militante social e político. Depois de aposentado, eu falei, agora eu vou escrever minhas besteiras, minhas coisas mais assim, minhas viagens, né? Vou publicar. Então eu publiquei um livro de contos e crônicas que chama, eu escrevi em 2005, publiquei em 2007, que chama Conto de Vista, onde eu conto tudo que eu vi pelo Brasil e minhas opiniões sobre um monte de coisa. Falo bem dos amigos e mal dos inimigos, das almas cebosas que existem nesse país. Tem muita alma cebosa. Eu acho que, por exemplo, dentro da imprensa tem muita alma cebosa. Então, um dos contos que eu escrevo é que o inimigo público número 1 do povo brasileiro, na minha opinião, é a imprensa que nós temos, né? Então eu escrevo isso, né? Muito provavelmente é por isso que eu não estou na mídia, né? Então, escrevi a história, uma das coisas assim que como eu falei, com a palavra como arma de combate, a gente tem que combater a ignorância, combater os preconceitos, combater a ignorância, quando eu digo, no sentido do não conhecimento, das pessoas não conhecerem as coisas e não preservarem a nossa história, por exemplo. Então, algumas histórias, eu escrevi um livro, por exemplo, sobre a história do Iena. O Iena era um militante negro, um brasileiro negro, pobre, nordestino, que tinha tudo para dar errado. E ele escreveu uma história que é digna de ser conhecida, né? É uma história que é digna de ser conhecida. E puxou 7 anos de cadeia como preso comum na época da criação do PCC e saiu lá de dentro, por exemplo, querendo discutir isso para tentar, inclusive, que os manos iguais a ele, as pessoas que têm a história que ele tem, os jovens, etc., não passem pelo que ele passou e não cometam os erros que ele cometeu, fazendo autocrítica. Coisa que muito criminoso que tem por aí, de colarinho branco, por exemplo, reitera, está sempre repetindo os crimes e os erros, né? E por aí vai. O último livro que eu publiquei é a história do seu Zé Pedro, são as histórias do seu Zé Pedro, um mestre quilombola, um preto velho, lá da Casa de Farinha de Ubatuba, que é um filósofo. O que o seu Zé Pedro fala, eu só psicografei, só escutei ele, pus no papel, só não fiz nada. Foi ele que deu as histórias, e as histórias dele são grandes ensinamentos, que aí até eu faço uma apresentação, que é a única parte que eu escrevi, eu falei assim, se o mundo velho está perdido, todo mundo fala, esse mundo está tudo errado, o mundo velho está perdido. Se está perdido mesmo, por que a gente não larga o osso? Todo mundo quer sempre fazer prevalecer as ideias da gente, ninguém quer abrir mão do que pensa, ninguém quer escutar os outros, né? Trocar ideia, dialogar, né? Buscar novas possibilidades, novos caminhos. Então eu falei assim, esse talvez seja uma hora boa, se a gente realmente acha que o mundo velho está perdido, que o mundo precisa buscar um outro caminho, de escutar a tradição, né? Escutar a voz de quem traz uma tradição que vem da África, que vem da zona rural, que é caiçara, no caso do seu Zé Pedro, né? E as histórias do seu Zé Pedro são muito boas para isso. E ele ilustra as histórias contando o caos, falando de assombração, falando dessas coisas que são da tradição popular do povo brasileiro, que é uma ignorância que muita gente tem em relação a isso, porque hoje isso é pouco divulgado, a televisão não dá espaço para isso, etc, etc, né? Então, entusiasmado com essa ideia, e ando meio triste por uns acontecimentos pessoais que eu vivi. Então me juntei com um amigo que esse sim é poeta de verdade, é grande artista, músico, que todo mundo conhece e respeita aqui, que é o Del Lopes, da banda Trem da Viração, e nós escrevemos umas histórias, baseado nas histórias do seu Zé Pedro, eu escrevi umas letras, o Del
com a capacidade dele, ajudou o burilar, porque eu não sou poeta. E aí nós fizemos umas 10 letras e estamos fazendo as melodias. E isso está começando a ser mostrado por aí, né? Eu mostrei na Bienal, junto com o Del e o Cauíque. Vamos mostrar domingo que vem lá em São Chico Xavier, no Festival da Mantiqueira, lá, a meio-dia. E provavelmente, se Deus assim o permitir, que nem diz o povo, né? Vai virar um CD, talvez, do Trem da Viração. E aí a gente vai divulgar junto com o livro. É isso aí. Legal, aí um aplauso, né? Moacir, viu, só mais uma coisa. Então, lembrando que ele falou do Cauíque, né? Que é o parceiro musical. Cauíque está confirmado, sábado que vem, Cauíque e Adriana, que são do Trio por um Fio. Vou estar aqui fazendo um forrozinho. Bom, aí, Moacir, obrigado. Ô, Moacir, peraí, mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha, qual é a solução para o problema da educação no Brasil? Solução para o problema da educação. Tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se abrir, porque assim, para mim a educação tem que ter acesso, gestão e qualidade. Tem que ter acesso, escola para todos, em todas as idades. Não é escola só para formar peão para trabalhar na fábrica e dar o sangue e dar lucro para patrão, é para formar para ser cidadão também. Então tem que ter acesso, inclusive para o jovem, adulto, para o velhinho que já não vai mais para o mercado de trabalho, mas que quer aprender, quer desenvolver conhecimento. Então tem que ter acesso de escola para tudo. A gestão é como que administra a escola. Para mim não tem escola, não tem educação boa se não tiver democracia. Aqui em São José não tem democracia na educação. A educação tem dinheiro e não tem democracia. E aí, então, a qualidade da educação passa por um monte de coisa. Tem que ter condições técnicas, tem que ter aparelhagem, tem que ter professor bem preparado, bem remunerado, uma jornada decente, não trabalhar demais, né? Mas tem que ter democracia, tem que ter diálogo, participação dos pais, dos alunos, os professores não podem ter medo, como aqui na Escola Municipal de São José, os professores têm medo dos diretores, e os diretores, por sua vez, têm medo do secretário e do prefeito. Nesse clima de terror, não tem educação de qualidade em nenhum lugar do mundo, com dinheiro, com escambau, não adianta. Essa é a minha opinião. Muito bem. É isso aí. Por isso da inclusão cultural na escola. Quer dizer, não só, como o Moacir disse, ensinar as crianças, os jovens a se preparar para trabalhar na indústria, senão que se preparar essas pessoas, essas crianças, esses jovens, a serem cidadãos, né? A respeitarem o meio ambiente, a reciclar, a ter mais cultura, né? A ter mais contato com a música, com o teatro, com a dança, com as atividades de arte, né? Então nós temos uma proposta aqui junto com a Rádio Aguapé de ir para as escolas levando atividades culturais, esse tipo de atividade aqui dentro das escolas. Então vamos ver se pro ano que vem a gente consegue realizar essa proposta nossa. Os jovens querem extravasar com coisas boas, o jovem quer falar, quer ser ouvido, mas falta essa ligação bacana, falta realmente cultura nas escolas. A cultura muda, direciona, contribui para o crescimento. Viva a cultura popular brasileira naquilo que é de mais puro. Valeu! Rádio Aguapé!